Mais uma questão 48, prova azul, Ciências Humanas, Enem 2020. E essa questão é muito boa, porque vai falar de indústria no Brasil. E quando a gente fala de indústria no Brasil, nós estamos falando de algo muito antigo ou de algo recente? Recente. A industrialização no Brasil se dá no início do século XX, com a substituição das importações. Vamos colocar aqui, ó, substituição das importações. Quando o Brasil deixa de importar produtos da Europa, porque a Europa estava em guerra, e deixa de exportar café, porque café é supérfluo, e a Europa deixou de comprar o nosso café. Os cafeicultores colocaram a mão na cabeça e falaram: o que vamos fazer? Vamos investir em outro segmento econômico, vamos investir em indústria, porque a gente tem dinheiro, a gente tem um capital excedente do café, vamos investir em indústria. Mas as indústrias aqui eram o quê? Muito incipientes. O que é uma indústria incipiente, Jean? O que é isso? Uma indústria pobre. Uma indústria que você não tinha tecnologia, que você não tinha alta produtividade nem produção, claro, em cima da realidade do início do século XX. Depois nós tivemos ele, o pai dos pobres, Getúlio Vargas, pensando um Brasil mais moderno, investiu nas indústrias de base, petroquímicas, siderúrgicas, indústria de mineração, e criou a política do petróleo é nosso, junto com a política do petróleo é nosso, a Petrobras. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional e também a Vale do Rio Doce, atual Vale. Vale de Brumadinho e Mariana? Sim, não podemos nunca esquecer dessa tragédia, desse crime. Tá, Jean, mas o Vargas deu andamento a esse processo de modernização do nosso setor industrial? Não, porque ele deixa a vida para entrar para a história no Palácio do Catete. Getúlio Vargas tira a sua vida. E o Brasil começa a pensar de novo em indústria, aqui ó, JK, dentro do projeto 50 anos em 5. Abertura do nosso mercado. Ah, Jean, o JK está dentro daquela questão da Revolução Verde? Sim. E ele se posicionou assim ou o Brasil teve que aceitar essa imposição? O Brasil teve que aceitar essa imposição, né? O Brasil moderno, o Brasil da nova capital, o Brasil urbano, o Brasil das monoculturas de exportação, o Brasil da soja. Mas em contrapartida é o Brasil do aumento da inflação, já que todo o projeto urbano pensado por JK foi financiado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, aumentando a nossa dívida externa, vulgo dívida interna. JK sai, entra ele, o Vassourinha, que renuncia, e aí aparece um cara que queria mudar a história do Brasil, Jango, João Goulart, querendo fazer as reformas, reforma urbana, reforma da educação, reforma agrária, mas ele não consegue implementar e em 64 nós tivemos o golpe militar, entra a ditadura. Com a ditadura, o projeto de industrialização do Brasil mudou? Não, não mudou. Nós tivemos aqui ainda mais abertura do nosso mercado e pior, para a entrada de produtos, nem entrada de indústrias aqui. E o Brasil, dentro desse processo de crescimento estimulado com capital que não era nosso, que era um capital volátil, né? Um crescimento volátil melhor, já que era a base de empréstimos internacionais,
nós começamos a estruturar o nosso país, construindo as obras faraônicas, os elefantes brancos. Na ditadura militar, que nós tivemos a Transamazônica, a rodovia que nunca foi terminada, metade dela quase é terra. Nós temos a Itaipu, importante Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Itaipu, binacional, lembrando que metade dela é do Paraguai. E, por exemplo, a ponte Rio-Niterói. Olha o tanto de informação. Tá, Jean, e onde entra a questão nesse debate? Bora lá, Gabarita Gel. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Nas últimas décadas, Jean, quando ocorre isso? Que última década é essa, Jean? É aqui, a década de 70. Que as mulheres começam a se inserir cada vez mais no mercado de trabalho. Por quê, Jean? Primeiro ponto, nós tivemos aí um avanço da ciência que favoreceu o controle da natalidade a partir da pílula. Então a mulher, na teoria, tá, tem uma discussão mais ampla dentro desse debate, mas para resolver a questão, vou ser muito mais sucinto. A mulher tomando a pílula, ela consegue controlar a gravidez. Consequentemente, o empresário olha ela com outros olhos, fala, ela não vai ficar grávida, então eu posso contratar ela. E contratar ela como? Com um salário igual ao do homem? Não, com um salário inferior. Então agora ela não vai engravidar, porque quando ela engravidava, ela tinha que sair do trabalho, se afastar, e vai ganhar um salário menor. Tá, Jean, mas por que a mulher começa a trabalhar de fato aqui? Porque o Brasil passa a ser um país urbano. Na área rural, a mulher, qual era a função dela? Qual era a função na área rural? Cuidar dos filhos, cuidar da casa. O homem trabalhava na lida ali, na plantação. Quando vai para a cidade, só o salário do homem não consegue colocar comida no prato do brasileiro. Aí a mulher tem que sair para trabalhar, para ser explorada ganhando menos, para trabalhos de menor importância ainda. Não, mulher não pode desempenhar esse determinado trabalho. Bora para a questão. Se a participação masculina pouco cresceu pós-década de 70, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, olha aqui, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. Pessoal, a grande parte das mulheres aqui, elas trabalhavam como empregada doméstica. E eu vou fazer aqui um cenário triste da nossa história. Triste. Meninas nessa época aqui, da década de 50, 60 e 70, aliás, desde sempre, mas aqui se intensificou, eram retiradas de pequenininhas do Nordeste brasileiro, de cidades do interior do Nordeste, eram levadas por famílias de classe média, meninas de 7, meninas de 8 anos, eram retiradas das suas famílias à força, ou eram compradas dessas famílias, ou essas famílias entregavam essas meninas para elas não morrerem de fome. Essas meninas iam para casa de famílias de classe média paulistana, classe média carioca, aos 8 anos de idade e trabalhavam como empregadas domésticas. Eu vou usar essa palavra porque essa palavra é utilizada, empregada doméstica, desde os 8 anos até os 70 anos, até a sua morte, ela trabalhava para a família. Ela ganhava salário? Não. Ela ganhava o direito a um quartinho no fundo e comida. É escravidão moderna. Jean, isso mudou? Claro que não. Claro que não. É mais difícil? É. Mas direto você liga a TV, tem casos desse, que mulheres são trancafiadas por
famílias de classe média alta, para desempenhar trabalho escravo. Porque não ganham R$1. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que a classe média esconde debaixo do sofá da sala. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade e oportunidade em virtude. Em virtude do quê? Dá uma olhadinha na B. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Alternativa B. Por que nós não temos equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho? Porque ainda nós temos uma sociedade patriarcal. Uma sociedade que enxerga o homem como muito melhor do que as mulheres. Se você entrar num curso de engenharia hoje, tem mais mulheres do que homens. No Gabaritagel tem mais mulheres do que homens. As mulheres estudam mais, as mulheres são mais dedicadas. Muito mais dedicadas do que os homens. E os padrões de socialização familiar. É isso, uma sociedade ainda patriarcal. Que isso, a gente está falando do século XX, século passado. Perdura-se até hoje, principalmente nos rincões do país. Alternativa B é Gabaritagel, vamos junto.